Vertical FM. Fazendo bem para a sua vida. Vertical. Está começando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Músicas e salmos hebraicos, reflexões de provérbios, sabedoria e contos judaicos. O estudo das escrituras com base nos idiomas originais, tendo como centro Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias de Israel. Está no ar Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Shalom, shalom, meus queridos irmãos, que a paz esteja com todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos aqui para fazer mais um programa juntos com você, programa Yom HaTeshuvah, um programa da sinagoga Brit Olam de Joinville. Estou hoje aqui substituindo o nosso rabino, que já está se preparando para mais uma viagem missionária lá para São Paulo, né? Baruch Hashem, um grande abraço para os irmãos de São Paulo que estão se reunindo, né? Estão se organizando então, né, para estar ali juntos em comunidade. Um grande abraço para todos aí. Eu quero né, deixar um grande abraço também, né, em especial para o pessoal que estava lá no evento agora que tivemos esse final de semana passado, um evento lá na congregação Maim Raim do nosso querido Rosh Marcelo. Estivemos ali 3 dias ali, né, cultuando ao Eterno, tendo comunhão com os irmãos. Estava ali os irmãos do Rio Grande do Sul também, estavam alguns irmãos de Florianópolis, São José, e foi uma grande bênção, né? Houve também ali um bar mitzvah do Jetro. Um grande abraço para todos que prestigiaram esse evento e a todos aqueles também que acompanharam online, né? Baruch Hashem. Então vamos para mais um programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. Já peço que você compartilhe então esse link nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, com todos aqueles que têm sede de ouvir a palavra do Eterno. Você também pode nos encontrar através das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, né? Digita lá britolam, tudo junto.com.br. No YouTube nós temos também nosso canal, que é Britolam. Você vai encontrar ali vários vídeos, você vai encontrar ali vários temas de Parashot. Nós temos vários vídeos ali. Eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua fé, né? Isso vai trazer grande bênção aí para a sua vida. Então nos sigam aí no Facebook, no Instagram, né? Em todas as redes sociais que nós estamos aí, no YouTube. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Se inscreva nos nossos canais também, né? Se inscreva também no canal aqui da Rede Vertical, que está abrindo essa porta para nós estarmos aqui juntos compartilhando então, né, através da Rede Vertical, compartilhando a palavra do Eterno. Convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, os seus parentes, para juntos, né, nesse programa estudarmos mais uma vez a poderosa palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, né, um tema preciosíssimo, um tema das profecias messiânicas. Profecias em especial rabínicas, profecias que foram escritas por homens que foram inspirados por Deus, né, que examinaram as escrituras, examinaram a Torá, o Tanar, e encontraram ali, né, encontraram profecias que revelaria a trajetória do Messias. Então vamos juntos estudar a palavra de Deus, vamos juntos, né, estar nesse programa para juntos poder estudar, aprender, né? E mais nesse dia de quarta-feira, que possamos então meditar na eterna palavra de Deus. Vamos agora para o momento de pérolas, né? Uma reflexão das histórias judaicas com Letícia Benck.
Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Agora, Mesorat Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Os caminhos do Eterno são mais altos que os nossos. Esse passuque, versículo, realmente é real. Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, onde nossa emuná, fé, é provada. Não entendemos por que passamos por certas situações, mas o Eterno sabe e nos guia bondosamente a um lugar espaçoso, um lugar de descanso à sombra das suas asas. A história que vamos ouvir ocorreu na viagem inaugural do imenso navio Titanic, no ano de 1912. Um jovem casal judeu morava em Londres, a esposa estava grávida. Decidiram se mudar para os Estados Unidos, onde ele teria melhores oportunidades de trabalho. O marido foi antes preparar tudo e a esposa primeiro teria o bebê para depois ir se encontrar com o marido. Os pais dela consideraram que não seria bom para ela e para o bebê enfrentar uma viagem assim grávida. Então, quando o bebê estava com 10 meses, a jovem mãe embarcou com ele em abril de 1912 no Titanic. Foram de terceira classe. O navio tinha mais de 2.000 pessoas e era anunciado como extremamente seguro. Poucos dias depois, antes da meia-noite de 14 de abril, o navio chocou-se com um imenso iceberg e o piloto foi informado que em 2 horas o grandioso navio estaria afundado. Foi um desespero geral e, pior ainda, o fato de não ter botes salva-vidas para todas as pessoas. Mulheres e crianças deveriam ter prioridade. Estava muito frio. A mãe com o bebê nos braços batia os dentes enquanto vinha com a multidão para o convés. Então um portão travou e ninguém conseguia passar. Um marinheiro viu a situação e ajudou a ela e o bebê passar por cima do portão com bastante dificuldade. Quando chegou próximo do bote salva-vidas, um homem pulou primeiro e os marinheiros o tiraram, pois a prioridade era de mulheres e crianças. Esse homem fez o mesmo, entrando em outro bote e novamente foi tirado. Ele estava totalmente fora de si. Então viu a mulher com o seu filhinho e com muita raiva disse que se ele não iria se salvar, seu neném também não. Agarrou o bebê e o jogou ao mar. A mãe ficou desesperada, chorava e gritava, mas não havia nada a fazer. As pessoas ao redor também berravam. Os homens agarraram o maníaco, mandaram que ela entrasse no bote, mas ela se negava, pois queria o seu filho. Finalmente obrigaram-na a entrar e ela foi, chorando e gritando. Foram resgatados por um outro navio. Depois de 2 dias, enquanto estava chorando pelo convés, a mãe viu uma senhora com um bebê que a encarou. Era o seu filhinho. Foi lá e disse para a mulher lhe entregar seu filho. A mulher negou, dizendo que esta criança lhe foi confiada e não a deixaria por nada. A jovem mãe começou a chorar. Começou uma agitação, pessoas se juntaram para ver o que acontecia e o capitão foi chamado para resolver a situação. O capitão pediu para as duas irem até o seu escritório. Lá poderia refletir com mais calma sobre a situação. A mulher que estava com a criança disse que na noite do naufrágio estava no bote salva-vidas quando o bebê veio caindo e ela o segurou em seus braços. Portanto, ela deveria ficar com ele. A jovem mãe falou então com segurança: "Posso provar que o bebê é meu filho. Eu sou judia e ele foi circuncidado." Naquela época, na Europa, só as crianças judias eram circuncidadas. O capitão confirmou e o bebê foi entregue à sua mãe aliviada. A família se reuniu nos Estados Unidos, agradecida ao Eterno que os guardara dentro dessa situação tão angustiante. O pequeno foi criado no seu lar e cresceu numa vida devotada a Hashem. Teve filhos e netos e andou nos caminhos do Eterno. Tinha uma linda experiência para contar sobre os caminhos do Eterno serem mais altos que os nossos.
Você acabou de ouvir Messorat, Shel Peninim, Pérolas da Tradição, ilustrações da palavra com contos judaicos. Produção e adaptação, Letícia Benck e Roch Maurício. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Verão Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, retornando então para o nosso programa. Eu quero aqui deixar um recadinho importante para você que quer colaborar com esse programa, né? Você que está nos acompanhando e quer nos abençoar, né? No Shabat passado nós estudamos a Parashá Terumá, né? Que diz a Parashá: traga uma oferta para mim de todo o coração. Então você que quer ser um colaborador desse programa, né, faça então a sua contribuição. Caixa Econômica Federal, quem vai depositar? Agência 15554, repetindo, agência 1554, operação 013, conta corrente 26407.2. Ou então faça um Pix para a chave 105.072.148.97. Tenho certeza que você será abençoado, né, por depositar uma semente preciosa. Baruch Hashem, quero aqui mandar os abraços para os nossos irmãos que estão sempre ligadinhos conosco. Baruch Hashem, quero mandar um abraço aí para o seu Josias Cerdeira, lá de Curitiba, para a Késia, o pessoal está entrando aí, Mauro, Lucimara, Ruth, Parte Decore, Paulo Sérgio, Luana, Mário Inácio, Márcio, Maria Loni, José Pinheiro, Miriam Lopes, Rifka, grande abraço, Daiane Fernandes, Congregação Judaica Messiânica Banimian, muitas pessoas que estão aí nos acompanhando, Sidney Moraes também. Um grande abraço para Nadir Fernandes, que está sempre conosco, não perde um programa. Essa nossa querida irmã lá de Capão da Canoa, um grande abraço. Estivemos juntos também lá em Itajaí. Que Deus abençoe toda a sua família. E vamos juntos, meus irmãos, para mais um programa então, mais um estudo da eterna palavra de Deus. Profecias messiânicas, profecias rabínicas, profecias que foram extraídas do Tanar, da Torá, profecias que foram extraídas dos grandes homens de Deus, grandes estudiosos da Torá, do Taná, escreveram coisas maravilhosas sobre o Messias, e através dessas profecias, meus irmãos, compilada por grandes homens, né, do judaísmo, nós vamos entender por que Yeshua está demorando, por que Yeshua está escondido, por que Yeshua já faz 2000 anos que ele não vem. Nós vamos entender através das profecias messiânicas, né? Nós vamos entender, né, esse ponto de equilíbrio para que nós possamos, né, manter a nossa fé, manter o nosso foco nas profecias que iluminam o caminho do povo de Deus. Pedro fala, né, que a profecia ela é uma lâmpada no meio da escuridão. Ela ilumina o caminho escuro. Então vamos juntos para mais um estudo, depois da vinheta, para mais um estudo da palavra de Deus. Que o Eterno vos abençoe. Shalom, shalom. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vertical FM.
Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Está começando Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras sob a perspectiva judaico-messiânica. Estamos retornando então, meus irmãos, para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo da Torá, com o tema profecias messiânicas, profecias rabináticas, profecias que estão dentro dos escritos judaicos, dentro do compêndio, seja Targum, seja Talmud, né? Profecias que estão ali, vamos dizer assim, escondidas, né? Mas elas são reveladas no tempo oportuno. Vamos então, meus irmãos, para um estudo da Palavra de Deus. Eu quero aqui começar com uma frase. Do Talmud. O Talmud, tratado Sanhedrin 38a, diz o seguinte: quando o vinho entra, os segredos são revelados. É uma frase muito forte. Quando o vinho entra, os segredos são revelados. Veja, meus irmãos, a partir desse versículo do Talmud, desse escrito do Talmud, nós vamos para Gênesis 49, 10 a 12. E dentro do Targum de Yonatan, diz o seguinte: o cetro não se retirará de Judá. Isso está em Gênesis 49, 10, 12. O cetro não se retirará de Judá, nem o bastão de governador dentre os seus pés, até que venha Shiló. A ele será a obediência dos povos, ligando o seu jumento à videira, o seu jumentinho à videira escolhida. Ele lavou suas vestes no vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos estão vermelhos de vinho, seus dentes brancos de leite. Meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui é uma bênção, uma brahot que Jacó fez para os seus filhos. Jacó abençoou os 12 filhos quando estava perto da sua morte e abençoou mais os 2 filhos então de Yosef, que é Manassés e Efraim. Vamos dizer assim, uma bênção extra, uma bênção profética, mas houve a bênção para os 12 filhos de Jacob. E dentre eles, o filho de Leia, o 4º filho de Jacó, que era Judá, recebe essa bênção, que é mais do que uma bênção, meus irmãos. É uma profecia, dizendo que da casa de Judá o cetro não sairia da casa de Judá, nem o bastão de governador, até que venha Shiló. Então, olha o que diz o Targum Yonatan sobre esse texto. Diz o seguinte: os reis não cessarão da casa de Judá, nem os escribas, ensinando a Torá dos filhos de seus filhos, até o momento em que o rei Mashiach vier, de quem é o reino, e para quem todos os reinos da terra serão obedientes. Quão bonito é o rei Mashiach, que se levantará da casa de Judá. Suas vestes ficarão imersas em sangue, e ele mesmo será como o suco do lagar. Mais belos são os olhos do rei Mashiach do que o vinho puro. Eles não olharão para o que é impuro, ou para o derramamento do sangue de inocentes. Seus dentes são empregados de acordo com o preceito. Ao invés de comer coisas violentas, comerá coisas suaves. Suas montanhas se tornarão avermelhadas com vinhas, e os seus lagares com seu vinho, e a sua colina serão brancas com muito milho e com rebanho
de ovelhas. Está no Targum Yonatan, em Gênesis 49. Então veja, meus irmãos, essa profecia, que não é só uma bênção, mas é uma profecia, ela está totalmente relacionada com o rei Messias. Um rei que se levantaria, que o Eterno daria as nações para ele. Veja, meus irmãos, que o maior rei de Israel foi Davi, mas ele não teve as nações aos seus pés. Davi teve Israel, sim, voltado para ele, aclamando ele como rei, também Salomão e os reis de Israel. Porém, as nações, o mundo inteiro, não estavam subjugados debaixo do cetro de Davi. Mas a profecia diz que os povos obedeceriam então esse rei, em que fala que ele teria suas vestes manchadas no sangue das uvas. E olha que interessante, nesse Targum, a palavra Shiló, que quer dizer o enviado, aquele que é enviado, ela vai ter uma conexão com o Mashiach. Só que a palavra Shiló, ela vai ter a mesma gematria que Moshe. E nós sabemos, né, dentro da cultura judaica, duas palavras que têm a mesma gematria, elas vão ter uma conexão profunda. Então Shiló tem a mesma gematria da palavra Moshe. Então isso está também se referindo a Moshe. Olha só que interessante. O Targum Yonatan identifica Shiló como Mashiach, e Shiló vai ter a gematria de Moshe, que é a gematria 345. O Targum também vai interpretar que as suas vestes serão mergulhadas em sangue. E isso vai estar escrito justamente no livro do Apocalipse, quando nós lemos que o Messias passeava com as suas roupas salpicadas de sangue. Veja, fazendo um reflexo dessa profecia dada à casa de Judá, ou ao próprio Judá, no caso. Apocalipse 19:13, ele está vestido com uma veste borrifada, salpicada com sangue, e o seu nome é chamado Palavra de Deus. Apocalipse 19:13. E olha o que diz o texto mais. O profeta Isaías vai dizer o seguinte, que quem é este que vem de Edom? Isaías 63, 1-4. Quem é este que vem de Edom com roupas tingidas de sangue? Veja, irmãos, a conexão que nós temos com Gênesis 49, com a casa de Judá, com um descendente de Judá, com alguém que sentaria no trono, e o profeta vai falar: quem é este que vem de Edom com roupas tingidas de sangue? Este que é glorioso em suas vestes, marchando na grandeza de sua força? Sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Porque você está vermelho em suas roupas, e suas vestes são como aquele que pisa no barril de vinho. Eu pisei no lagar sozinho, e dos povos não havia ninguém comigo. Sim, eu os pisei na minha ira, eu os pisoteei na minha ira. E o seu sangue vital é aspergido em minhas vestes, e eu manchei todas as minhas roupas, pois o dia da vingança estava em meu coração, e o ano dos meus remidos chegou. Isaías 63, verso 1-4. Um rabino chamado Ramchal, que é o Moshe Haim de Luzzatto, ele faz a seguinte pergunta: quem é este que vem de Edom, que tem as roupas manchadas, que tem as suas vestes salpicadas de sangue, que vem para buscar os remidos, mas também para fazer vingança contra o inimigo dos seus remidos? O Ramchal vai responder essa pergunta. Ele diz o seguinte: vou explicar a você um certo sode que está completamente selado, e se refere ao que está escrito: quem é este que vem de Edom? E ele mesmo responde: este é o Tzadik, ele é o Mashiach ben Yosef. Irmãos, dentro da cultura judaica há a crença no Mashiach ben Yosef e no Mashiach ben Davi. O filho de Davi vem para reinar.
Mas o filho de José, o Mashiach ben Yosef, ele vem para redimir o seu povo, ele vem para salvar o seu povo, ele vem para curar as feridas do seu povo. E olha só, continua o comentário, olha o que diz o comentário. Tudo isso é verdade no início da redenção. Quando a madeira de Yosef e a madeira de Judá forem pedaços de madeira em suas mãos, quando ainda estão divididos em dois, no nível do despertar de baixo, no momento da redenção completa, entretanto, quando os dois pedaços de madeira se tornarem um em minha mão, ou seja, na mão de Deus, então os Meshechim, ou seja, dois Mashiachs, serão como dois amigos inseparáveis. Eles terão se tornado um. Eles terão se tornado o Rei Mashiach, que está no nível do amigo confiável do Redentor final. E olha que interessante, a tradição judaica crê nos dois Meshechim, dois Mashiach. Um que vem para sofrer, um que vem para salvar o povo, e um outro Messias, filho de Davi, que vem para reinar com cetro de ferro, com braço forte, e as nações lhe prestarão obediência, não somente Israel, mas as nações. E esse comentário do Ramchal, ele vai dizer o seguinte, que esses dois Mashiach, esses dois Meshechim, se tornarão um só. E eles cumprirão então tudo aquilo que Deus determinou. Então, meus irmãos, vai anotando aí que são profecias maravilhosas a respeito do nosso Messias, para que nós possamos entender, né, o contexto, entender também o tempo em que nós vivemos. Na Parashá Shemot, Êxodo capítulo 1, lembrando que, como nós lemos ali, que até que venha Shiló, e Shiló ele vai trazer a gematria de Moshe, então dentro da cultura judaica nós entendemos que Moisés é o primeiro redentor. E quem é o segundo redentor? Yeshua, né? Yeshua, o filho de Davi, o filho de Yosef. Então Yeshua é o segundo redentor. O primeiro redentor está lá na Parashá de Shemot, Êxodo capítulo 1. Ele é o primeiro redentor de Israel, Moisés, que nasce e já nasce com um grande esforço para salvar a sua vida. E aqui começa o grande mistério de alguém se esconder. O que acontece? Primeiramente, Moisés é escondido durante 3 meses. Por que escondido durante 3 meses? Porque havia toda uma preocupação de Faraó para que nenhum bebê recém-nascido pudesse viver, mas que pudesse ser jogado no rio Nilo, né? Jogado ali para ser afogado, para os crocodilos. Então havia essa preocupação. E imagine quem estava grávida. Então eles calculavam o tempo que ia nascer para saber o período do nascimento. Só que é dito que Moisés foi escondido por 3 meses por sua mãe. Por que é dito que foi escondido por 3 meses? Porque segundo a tradição judaica, a Yocheved, que era a mãe de Moisés, teve ele com 6 meses de idade, prematuro. Por isso ela escondeu e os guardas não perceberam. Mas quando chegou perto do 9º mês e o menino Moisés já estava com 3 meses escondido, ela não teve outra alternativa a não ser lançá-la no rio, dentro de uma tevá, uma pequena arca, e ali então, né, os irmãos conhecem a história, o Eterno protege o menino, Miriam acompanha até que a filha do faraó adota então Moisés e ele, né, acaba sendo criado no palácio. Então veja, há um primeiro momento em que Moisés se esconde. Agora, Êxodo 2:10 diz, a criança cresceu e ela o trouxe para a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. Ela o chamou de Moisés e disse, porque o tirei da água. Está em Êxodo 2:10. Curiosamente, meus irmãos, o nome Moisés
é um nome egípcio. Moisés não é um nome hebraico, porque foi a filha de Faraó que deu esse nome para Moisés. Vamos fazer algumas conexões. Veja, o nome de Moisés foi dado um nome egípcio. E ele foi, essa palavra Moisés, Moshe, dentro da cultura egípcia, ela vai ter o significado de nascido de, no caso do rio, ou filho de. É por isso que no livro dos Hebreus é dito que Moisés se recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Então o nome Moshe, o nome Moisés, é um nome egípcio. Portanto, vemos que não apenas Moisés tem um nome egípcio, mas em seu nome está impregnado conotações de idolatria, que envolvia um deus da água. Ele foi tirado das águas. Isso na cabeça da filha, né, de Faraó. Mas por que o Eterno permitiu que ele tivesse o nome egípcio? Nós vamos entender. Então isso é irônico, meus irmãos, que o Salvador dos judeus, preste atenção nisso, meus irmãos, o Salvador dos judeus, que era Moisés, que seria o Redentor, né, anos mais tarde, seria visto como um Deus pelos egípcios. Com certeza você já está fazendo uma conexão com o segundo Redentor. O segundo Redentor, ele também é visto como um Deus para os gentios. Quem são gentios? Quem não é judeu. Então veja, há toda um clima profético em torno do nome Moisés, o nome egípcio, né? Se nós pegarmos o nome Jesus, né, não é o nome original, mas é uma tentativa de transliterar. Nós sabemos que nome não se traduz. Então foi dado o nome grego, romano, latino, para o rei, realmente o rei dos judeus, que é Yeshua HaMashiach. Mas o primeiro Redentor também teve a mesma experiência. O nome de Moshe, um nome egípcio. Então, Êxodo 2,14 diz: quem fez de você um príncipe sobre nós e juiz? Ou seja, meus irmãos, no primeiro momento, Moisés foi rejeitado. Moisés não foi aceito pelo seu povo. Num primeiro momento, meus irmãos, Moisés não foi aceito pelo seu próprio povo. E nós lemos aqui em Êxodo 2,14, quando ele mata aquele egípcio, ele mata para defender um dos seus irmãos, e no outro dia ele vê dois israelitas brigando, e ele vai tentar ser um juiz entre aqueles dois homens, dizendo, né, para que eles parassem de brigar, né, que não havia, o motivo era fútil. Então Moisés acaba se colocando como juiz, e um daqueles homens diz, né, que quem o colocou como juiz? Acaso vai nos matar como matasse o egípcio na noite passada? Então, meus irmãos, esse é o momento em que o povo começa a rejeitar o libertador de Israel. O povo rejeita esse libertador. E isso traz uma conexão com o segundo Redentor, que é Yeshua HaMashiach. Há, a primeiro momento, uma rejeição do nosso Messias. Se nós lemos ali Lucas capítulo 4, verso 16, está escrito assim: e entrou Yeshua numa sinagoga, na sinagoga que fora criado no dia de Shabat, e foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías, e ele leu o rolo e disse: essas palavras se cumprem hoje. Ou seja, ele disse abertamente que ele era o Messias. Então, nesse momento, o povo fica admirado, mas ao mesmo tempo o povo acaba então rejeitando o segundo libertador, que agora é Yeshua. Então, isso aconteceu com Moshe, com Moisés. No primeiro momento ele foi rejeitado, Moisés. E Yeshua também, no primeiro momento que ele aparece ali nas escrituras, publicamente, vamos dizer assim, dentro do contexto escrito, porque ele sempre frequentou a sinagoga, mas ele volta para a sua cidade
e ele já estava fazendo algumas obras na Galileia. Ele volta para a sua cidade, o povo se admira do que falavam dele, mas quando ele diz, estas palavras se cumprem hoje, ou seja, eu sou o Messias, o povo pega em pedra, quer matar, quer apedrejar, e rejeitam também o segundo libertador. Então veja como as profecias elas são cíclicas. O cenário profético se repete, meus irmãos, dentro da escatologia. E olha só, a rejeição de Moisés, o que levou à rejeição de Moisés? A rejeição de Moisés levou à ocultação do Redentor. Isso quer dizer o quê? Por causa da rejeição do povo de Israel ao primeiro libertador Moisés, ele foge do Egito. Ele vai para longe do Egito e longe do povo de Israel, porque ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. O seu próprio povo acaba entregando ele para Faraó, dizendo que Moisés havia sim matado um egípcio e isso era pena de morte, mesmo para Moisés. Então Moisés foge. E olha só o que acontece. O Midrash Rabbah vai comentar o seguinte. Midrash Rabbah em Números 11 diz o seguinte: meu amado é como uma gazela, pois a gazela aparece e depois desaparece. Então o primeiro Redentor apareceu e depois desapareceu. E o Rabino Berequiá, em nome do Rabino Levi, disse: como o primeiro Redentor, ou seja, Moisés, como o primeiro Redentor foi, assim será o Redentor final, ou seja, Yeshua. O primeiro Redentor foi Moshe, que apareceu para eles e então desapareceu. O Redentor final também aparecerá para eles e então desaparecerá, pois ele desaparecerá de sua vista e aparecerá novamente para eles. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por causa de uma rejeição, isso já era profético na vida de Moisés. Moisés foi rejeitado e ele é exilado. Ele some, ele desaparece. E Yeshua também faz a sua obra e desaparece. Então tudo isso estava descrito na vida de Moisés. No caso de Moisés, demorou 40 anos para que ele voltasse então novamente para o Egito, para então libertar o povo de Israel. Vamos para mais textos talmúdicos. Vamos para o Midrash, que Midrash Rabbah vai dizer o seguinte: nesse ponto Moshe Rabbeinu, o Redentor, aparece como um egípcio e se esconde na terra dos gentios. Êxodo 2, 16 e 19 diz: agora o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Eles vieram e tiraram água e encheram os bebedouros para dar água ao rebanho de seus pais. Os pastores vieram e o expulsaram, mas Moisés levantou-se, ajudou-as e deu de beber ao rebanho. Quando chegaram a Reuel, seu pai, ele disse: como é que você voltou tão cedo hoje? Eles disseram, ou seja, elas disseram: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e além disso tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Êxodo 16, 19. Veja só, meus irmãos, um egípcio aparece na terra dos gentios, na terra dos estrangeiros. Eles viram um egípcio. Veja a conexão que tem com Yeshua. Yeshua, ele aparece também para as nações não como um judeu. Aliás, as nações não veem ele como judeu, mas veem ele com as roupas que ele está. Ou seja, roupas romanas. Um Jesus romano. Então, esse Redentor, ele é um Deus para as nações e ele tem roupas romanas. Moisés, para as filhas que seria o seu sogro Jetro, no caso aqui é chamado de Reuel, ele tem 7 nomes. Elas viram ele como um egípcio por causa das suas roupas.
o Midrash Rabbah vai comentar sobre essa passagem algo interessante. Midrash Rabbah comenta o seguinte: era então Moisés um egípcio? Não, Moisés era um hebreu, mas as suas vestimentas eram egípcias. Olha o comentário de Rabino Shlomo Majeski. Ele diz o seguinte: a definição de crença judaica é aquela que está escrita na Torá. Isso define a crença judaica. Essa possibilidade que o Messias venha e após a sua vinda e revelação haja uma interrupção e só depois ele complete o processo, isso é encontrado em vários lugares da Torá. Baruch Hashem, meus irmãos, não é eu que estou falando, eu só estou repetindo aqui o que os rabinos antigos comentavam sobre certas passagens da Torá. O Rabino Shlomo diz o seguinte, que isso já estava escrito na Torá, que quando o primeiro Messias ou o primeiro Redentor viesse, ele viria e traria uma revelação, mas após isso seria interrompido vamos dizer assim, a sua obra. Só depois de um processo completo é que ele voltaria novamente. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Estamos falando da Torá, profecias dentro da Torá e dentro do Taná. O Midrash Rabbah Shir Hashirim vai falar algo interessante também. Ele diz o seguinte: assim como o servo é revelado, escondido e novamente revelado, o que significa que quando ele corre entre as árvores. Você vê e depois não vê. Foi o que aconteceu com Moshe Rabbeinu no Egito. Ele veio e então ficou escondido por 3 meses, quando ele nasceu. E então ele foi revelado novamente. Depois ele se escondeu novamente. Por 40 anos ficou escondido em Midian. E depois ele volta. Foi interrompido a sua revelação. Ele volta e depois liberta os israelitas do Mitzray, ou seja, do Egito. O Midrash conclui que a mesma coisa acontecerá com esta mensagem sobre Daniel 12:2. Urashi, um dos maiores comentaristas da Torá, ele diz o seguinte, que afortunados são aqueles que Mashiach, afortunados são aqueles que a quem ele será revelado e então será escondido e então será revelado novamente. O que ele quer dizer é o seguinte, que são afortunados aqueles que quando ele ficar ausente, que quando ele se esconder, que quando a sua aparição ser interrompida, né? Isso por causa de um cenário profético e por propósito de Deus, o que acontece, meus irmãos? Rashi fala que são afortunados aqueles que não perderem a fé no Messias. Estamos falando de Rashi, meus irmãos. Rashi falando sobre isso. Veja, quando o primeiro Redentor ele sai lá do Egito e ele vai então para Midian, ele vai ficar 40 anos. 40 anos ele habita com os midianitas, com Jetro, se casa, tem filhos, e ali conhecem o hebreu Moisés, que quando ele chega ele é um egípcio, mas no final dos dias eles sabem que ele não é um egípcio, mas que ele é um hebreu, que ele é um filho de Abraão. Então veja como as profecias dos escritos, meus irmãos, elas se cumprem à risca, como nós entendemos a trajetória do Messias. E é dito o seguinte, o Midrash diz que quando ele estiver escondido será um momento difícil. Haverá pessoas que deixarão de acreditar nele por causa disso. E no fim das contas ele virá. E o Midrash ainda diz, esperem por Mashiach. Isso é textos do Midrash, meus irmãos. Então haverá pessoas que nessa ausência do Messias, que já fazem 2000 anos, nessa ausência do Messias,
acabarão negando o Messias, acabarão perdendo a sua fé no Messias. Então, Rashi vai dizer o seguinte, Rashi diz que isso não é apenas falar sobre pessoas em geral, porque esperam por Mashiach. Afortunados são aqueles que esperam por Mashiach, depois que ele for revelado, e depois que ele for escondido, e então novamente revelado. Nesse intervalo de tempo, afortunados são aqueles que perseveram em sua fé. Foi exatamente as palavras de Yeshua. Yeshua, quando ele está quase se ausentando dessa terra, ele diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele vai trazendo então ensinamentos profundos, porque ele estava a poucos momentos então de deixar os seus discípulos. Não deixaria órfão, como ele próprio disse, mas que deixaria o Ruach, que os consolaria e que os orientaria em toda a palavra de Deus e os fortaleceria nos momentos em que o Messias estivesse ausente. Veja que coisa interessante, meus irmãos. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na esperança que o Messias venha, que o Messias apareça, que o Messias saia de Midian, que o Messias volte para buscar o seu povo. É esses momentos. Rashi fala: bem-aventurado aqueles que perseverarem então na sua fé. Ainda na Parashá Shemot, meus irmãos, um comentário agora de Berraê, está escrito o seguinte: Moshe Rabbeinu veio, então ele foi escondido, e então ele voltou para tirar o povo de Israel do Egito. E ele escreve que o mesmo acontecerá com o Messias, como diz, esta redenção será semelhante à redenção dos tempos do Egito. Então veja, meus irmãos, o pano de fundo da redenção é a saída dos filhos de Israel do Egito. São os momentos finais da saída do povo de Israel do Egito. Esse é o pano de fundo para a nossa redenção. O pano de fundo para a nossa redenção é o Pessa, é a grande liberdade, é a grande salvação. É a grande salvação não só dos primogênitos, mas de todo o povo de Israel. Então, o Raham Sofer vai dizer o seguinte, que ele escreveu algo interessante. Ele diz que o fato de Moisés ter partido para Midian foi um grande teste. E para quem foi esse grande teste? Ele diz mais: e ele ficará oculto depois de ser revelado. E precisaremos da ajuda especial de Hashem, do nosso Deus, para enfrentar esse teste. O que esse Raham está dizendo, meus irmãos? Ele está dizendo o seguinte, que a ausência de Moisés do Egito para Midian foi o teste para que o povo de Israel não murmurasse, mas que buscasse a Deus. Porque ali estava o libertador e ele se ausentou. Então esse foi um teste não para Moisés, mas foi um teste para o povo de Israel. E esse é o nosso teste, meus irmãos. Esse é o nosso teste. Yeshua, quando estava a ponto de partir para o Pai, ele disse o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é isso? A nossa fé no Messias, porque nós temos que crer em Deus e crer no Messias também, porque o Messias, ele é o enviado, ele é aquele que vai ser, o nosso, aquele que vai nos redimir, aquele que vai nos resgatar por intermédio das mãos de Deus, pelo poder de Deus, assim como Moisés também foi o libertador. Então, o que Yeshua fala, para nós sabermos que ele estará conosco, mesmo ele ausente, ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até a sua volta. Ele estava querendo dizer o seguinte: não perca a fé em mim. Não perca a fé em mim.
não perca a fé na minha vinda, não perca a fé na minha obra. Foi isso que Yeshua estava dizendo. Permaneça firme até a consumação dos séculos. E quantos, meus irmãos, nós temos vistos, infelizmente, negando o Messias, né? O Messias trouxe ele para junto do povo de Israel, e muitas vezes o Messias é rejeitado. Então não podemos perder a nossa imuná, a nossa fé. O povo não cria em Moisés, na sua maioria, meus irmãos. Quando ele aparece a primeira vez para ser o libertador, ele é dito, né, que ele não seria um bom juiz, que ele iria matar os israelitas como matasse então aquele egípcio. Então Moisés foge. Quando Moisés volta, o povo ainda não crê piamente como um povo. Muitos rejeitam ainda. Então Moisés faz toda a obra através da força de Deus, do poder de Deus, tira o povo do Egito, mas eles só vão crer em Moisés. Veja, isso é forte, meus irmãos. O povo em unidade total só vai crer em Moisés quando eles atravessam o Mar Vermelho e vê o exército de Faraó afogado no mar. Nesse momento está escrito, e nós lemos isso, né, todo Shaharit, todo Shabbat, Shaharit, nós lemos no Sidur, sobre a passagem, sobre Êxodo 15, sobre o grande livramento que Deus deu ao povo. Está escrito lá, e Deus, né, derrotou o exército de Faraó, afogou no mar cavalo e cavaleiro. E daí está escrito, e o povo creu em Deus e creu também em Moisés, seu servo. Nesse momento, meus irmãos, é que o povo creu piamente em Moisés. Que Moisés não era um feiticeiro, que Moisés não era um macumbeiro, estava fazendo mágica, mas creram que Moisés realmente era o enviado de Deus para libertar o povo. Então veja que interessante as profecias rabínicas dentro da Torá. Então o Moshe Rabbeinu desaparece, assim como o Messias também desaparece. E outra coisa, mas então ele volta para tirar o povo do Egito. Moisés desaparece, mas ele volta para tirar o povo do Egito. Assim também o Messias voltará para reunir as tribos perdidas, para tirar o povo da Galute. O povo em parte voltou para a sua terra, a terra de Israel, conseguiu a sua independência, mas ainda, meus irmãos, o povo de Israel está numa Galute, está exilado ainda, está precisando que o Messias venha e resgate todo o filho de Israel. E quando ele vem para resgatar todos os filhos de Israel, não é somente os filhos de Israel, mas é também os povos que reconheceram esse homem como Messias, Yeshua, o Filho de Deus, reconheceram ele como Messias. Então eles também reconhecerão e serão também reunidos ao povo de Israel, e haverá um só rebanho e um só pastor, Yeshua HaMashiach. Então, como o primeiro Redentor foi, assim também será no fim. Assim como o primeiro Redentor estava oculto e de lado oposto a Israel, ou seja, ele não estava mais junto com o povo de Israel, mas ele estava em Midian, ele estava em lado oposto, fisicamente e espiritualmente também. Assim como Moisés ficou em um outro lugar longe do seu povo, o Messias também deve estar oculto e também num outro extremo, do outro lado do povo de Israel. Ou seja, aonde? Em Edom. Nós lemos a profecia de Isaías. Quem é este que vem de Edom com as vestes manchadas de sangue, salpicadas de sangue? Esse que tem, deixa eu pegar o texto aqui, veja, Edom, meus irmãos. Deixa eu pegar o texto aqui.
Texto de Isaías 63. Quem é esse que vem de Edom com roupas tingidas de sangue? Esse é o glorioso em suas vestes, marchando na grandeza de sua força. Sou eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Porque você está vermelho em suas roupas e suas vestes são como aquele que pisa no barril de vinho? Eu pisei no lagar sozinho, e dos povos não havia ninguém comigo. Sim, eu os pisei na minha ira, eu os pisoteei na minha ira, e o seu sangue vital é aspergido em minhas vestes, e eu manchei todas as minhas roupas, pois o dia da vingança estava em meu coração, e o ano dos meus remidos chegou. Isaías 63, 1 a 4. O profeta pergunta: quem é este que vem de Edom? Quem é esse que vem de Edom, meus irmãos? O sábio já disse, esse é o Tzadik, é o Mashiach ben Yosef. E meus irmãos, por que é dito Edom? O que Edom tem a ver com essa profecia? O que Edom tem a ver com essa profecia? Edom, meus irmãos, isso dentro dos escritos judaicos, Edom é um termo para o cristianismo. Dentro da cultura judaica, Edom simboliza o cristianismo romano, né? Aquele que nós conhecemos do terceiro século, quarto século, que houve, né, esse movimento, né, as igrejas romanas, né, esse movimento romano em torno do cristianismo, que criou então, né, esse sistema. E dentro desse sistema de Edom, o personagem agora é Yeshua, mas agora com outro nome, Jesus. Então, veja que o Messias se ausenta do seu povo e vai para um outro povo. Assim como Moisés se ausentou do seu povo, o povo hebreu lá no Egito, e vai para um outro povo, que são os medianitas, assim também o Messias se ausenta do seu povo. Veja que interessante essas colocações. E o texto vai dizer mais. O texto que nós lemos, o primeiro texto, que é o texto de Gênesis 49, ele falou das uvas no lagar, ele falou do cetro que não será retirado da casa de Judá, está lá em Gênesis 49. Ele fala também que um jumentinho estaria ligado a uma videira escolhida. Vamos falar um pouquinho do jumentinho dentro de Gênesis 49, 10 a 12. O jumentinho, o jumento e a ligação com Shiló são mencionados pela primeira vez em Gênesis 49. Shiló, lembrando, vai ter gematria com o primeiro redentor, e Shiló significa o enviado, ou aquele que seria enviado, também fala do Messias. Mas agora nós vemos um animal ligado com Shiló, que é o jumento. Gênesis 49, 11. Ligará o seu jumentinho à videira, o jumentinho à videira escolhida. Ele lavou as suas roupas em vitória, as suas vestes no sangue de uvas. Olha só, o jumento está historicamente relacionado com a redenção. E nós vamos entender por que o jumento está relacionado com a redenção. Sansão, vocês lembram Sansão? O nome de Sansão em hebraico parece que ele é chinês. O nome de Sansão em hebraico é Shinshon, mas vamos chamar ele de Sansão. Sansão lutou as batalhas de Hashem, lutou as batalhas de Deus com uma queixada de jumenta. E ele venceu 1000 homens. Olha só. Um homem que se levanta para defender os filhos de Israel com uma queixada de um jumento aniquila 1000 homens. Está lá em Juízes 15, 15. E o rei Davi foi enfrentar Golias de Gate e ele foi montado num jumento. A trajetória de Davi até o arraial para enfrentar Golias, ele vem com um jumento, meus irmãos. 1 Samuel 16, 20 diz:
Jessé, que é o pai de Davi, pegou um jumento carregado de pão, uma garrafa de vinho e um cabrito, e os enviou por seu filho Davi a Saul. Olha que os elementos proféticos: jumento, pão, vinho e um cabrito. A mensagem central da redenção, meus irmãos, também ocorre em Gênesis capítulo 22, quando fala da Akedah de Isaac, da amarração, ou seja, do quase sacrifício de Isaac, que está em conexão com o jumento. Porque é dito que Abraão se levantou cedo e madrugou Abraão e albardou o seu jumento, selou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus rapazes, 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Ele partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe havia escolhido. Dentro da mensagem, da maior mensagem de redenção, que é a Akedah de Isaac, o jumento estava presente. Diz mais: o retorno de Moshe a Israel está relacionado também com o jumento. Porque é dito lá em Êxodo 4:20, quando Moisés se ausenta 40 anos. E depois ele volta, é dito que Moisés tomou sua esposa e seus filhos e o colocou sobre o jumento. E ele voltou para a terra do Egito. O jumento estava presente quando Moisés voltou para a terra do Egito. Curiosamente, meus irmãos, o hebraico de Êxodo 4 não diz um jumento, mas no original está escrito o Rahamor, o jumento. Isso Rashi vai comentar, e Rashi traz um comentário interessante. Ele vai dizer o seguinte, que não era qualquer jumento, mas era o jumento. Pela forma escrita em hebraico no texto original, é entendido, Rashi traz essa pérola para nós. Ele diz que era o jumento. Por que ele fala que não era qualquer um? Mas era um jumento particular. Rashi vai dizer o seguinte: esse jumento que estava presente na volta de Moisés ao Egito é o mesmo jumento que Abraão selou para amarrar Isaque na Akedah. E é aquele sobre o qual o Messias, o rei, está destinado a ser revelado, como diz, um homem humilde montado em um jumento. A Rashi, meus irmãos, vai fazer uma conexão com Zacarias capítulo 9, que fala que o Messias entraria numa jumenta, numa filha de um jumento, de uma jumenta. Então, Rashi vai fazer essa conexão com Moisés e com o patriarca Abraão. Veja que coisa fantástica. Veja que revelação maravilhosa. Então, não é qualquer jumento. Não é um jumento que apareceu ali, mas é um jumento preparado por Hashem. É o jumento, chamado de Hamor em hebraico. E o Talmud vai comentar mais sobre isso. Rabino Yoshua ben Levi apontou uma contradição. Ele diz: está escrito a seu tempo virá o Messias, ao passo que também está escrito: eu, o Senhor, apressarei. Se forem dignos, apressarei então ao seu tempo. E ele virá nas nuvens dos céus. Porém, se o povo não for digno, ele voltará, mas humilde. Aliás, ele aparecerá humilde e montado em um jumento. Se eles foram meritórios, ele virá nas nuvens. Mas se não, virá humilde e montado em um jumento. E nós sabemos que há 2000 anos atrás, Yeshua aparece em cima de um jumento. Profeticamente, meus irmãos. Isso é algo profético. O que Rashi diz que não era um jumento, mas era o jumento. Era um animal que foi preparado para um propósito de redenção.
E o Eterno é poderoso para manter vivo um jumento até os dias de Yeshua, para cumprir profecias. E a prova disso é a própria palavra de Yeshua. O que diz a palavra de Yeshua? Yeshua manda os discípulos buscarem então um jumento. E ele diz: busquem em tal lugar. Estará em tal lugar, amarrado numa árvore. Ele é cria nova, filho de uma jumenta. Ele é um jumentinho novo que ninguém montou nesse jumento. Traga ele para mim. E olha que interessante, meus irmãos. Yeshua apontando para um animal que trazia à memória a redenção dentro do povo de Israel. Então, esse animal é conhecido muito na tradição judaica. Esse animal, ele é conhecido pela sua presença em momentos proféticos. Êxodo também, comentário de Kol Hator: uma pessoa humilde montada em um jumento, que é o Mashiach ben Yosef, é uma pessoa humilde. Está escrito, os sábios escrevem: fui rebaixado e ele me salvou. Sua humildade o protege da morte. Ou seja, Yeshua tomou a condição de servo, foi rebaixado, mas a sua humildade não somente o salvou, mas salvou toda a humanidade. Isso está em Kol Hator, na página 2114. Um outro comentário diz: com a vinda e a chegada da estação do amor a Deus, é dito, a gazela observou através das janelas de treliça e aplicou uma cura à nação ensanguentada. Ele saltou no tempo para realizar maravilhas e multiplicar novos mandamentos sobre antigos. Desde o início, o Senhor estabeleceu Nissan como o primeiro mês, mas não revelou o seu entendimento no livro possuído por Adão. Foi santificado no início, após o terceiro, 10º dia de Nissan, em seu meio e depois em sua maioria observar, santificar a lua nova, levar um cordeiro para a peça. Seu início está reservado em cada geração para a vinda desse humilde montado em um jumento, ou seja, o Messias. Em Êxodo fala o seguinte, vai falar do incrível nível de Moisés. Qual é o incrível nível de Moisés em seu relacionamento com Deus? O seu incrível nível de relacionamento é que Deus falava com ele face a face. Êxodo 33:11 diz: a Torá distingue Moisés e outros profetas. Ele disse: ouça agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me darei a conhecer a eles em uma visão. Vou falar a ele em um sonho. Mas meu servo Moisés não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa. Com ele falarei face a face e boca a boca, claramente, e não por enigmas, e ele verá a forma de Hashem, porque então você não teve medo de falar contra o meu povo e contra Moisés. Isso aqui é uma repreensão que Deus fez a Arão e Miriam. Está lá em Números 12, a partir do verso 6 e 8. O Talmud vai comentar: todos os profetas olharam então para um vidro opaco, para um vidro escuro. Eles viam a revelação, mas de forma embaçada, de forma não nítida. Mas Moisés olhou através de um vidro totalmente transparente e um espelho brilhante. Talmud Yevamot 49b diz o seguinte, em Deuteronômio: não surgiu um profeta desde então em Israel como Moisés, a quem Hashem, o nosso Deus, conheceu face a face. Deuteronômio 34:10, um comentário de Levi ben Gerson, vai dizer o seguinte: não surgirá profeta como Moisés, que foi profeta somente em Israel, mas haverá um profeta deste povo, ou seja, do povo de Israel. Haverá um profeta para as nações. Então, meus irmãos, quando o texto fala
que não se levantou profeta ainda, não se levantará profeta igual a Moisés. As interpretações é dita que não se levantará um profeta para o povo de Israel como Moisés. Mas é dito nos comentários judaicos que se levantará sim um profeta maior do que Moisés. Por quê? Não será somente para o povo de Israel, mas será também para as nações. E é dito que para as nações este é o rei Messias, como diz o Midrash: eis que meu servo prosperará, de modo que será maior do que Moisés. E é explicado que os milagres que ele fará serão maiores do que os de Moisés. Moisés só trouxe Israel sozinho para o serviço de Deus, que ele seja abençoado com novos milagres e ele traga o Messias. E o Messias trará todas as nações para servir a Deus. Bendito seja ele. Moisés trouxe o povo de Israel, mas o Messias trará as nações para o serviço a Deus. Baruch Hashem. Assim como está escrito também: então todas as nações se converterão em linguagem pura. Que linguagem pura é essa, meus irmãos? A linguagem que Isaías ouviu os anjos. Se alguém já ouviu falar em língua dos anjos, está lá escrito em Isaías 6. Isaías ouviu os anjos falarem. Eles falaram: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melohot Haaretz Kavot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus irmãos, esse texto está falando que o Messias converterá a linguagem das nações em linguagem pura. Nós sabemos pela tradição judaica que o hebraico é a língua sagrada, é a língua pura, é a primeira língua dada por Deus a Adão. E todas as nações, e todos invocarão o nome de Deus. Esta fé surgirá devido aos milagres maravilhosos que são vistos para todos os fins do mundo por todas as nações. Esta é a ressurreição dos mortos. Irmãos, o que esse rabino aqui, a gente não sabe se ele creu no Messias ou não, mas o que ele fala aqui é o que Paulo repete nas suas cartas, que na ressurreição dos mortos, né, nós seremos transformados. A nossa linguagem, o nosso corpo, todo o nosso ser, esse mundo será transformado. Veja que coisa maravilhosa. Estamos pegando só textos talmúdicos, meus irmãos, comentaristas muito antigos aí, dentro dos contextos das tradições oral, da Mishnah. E olha só, maior que Moshe, isso parece impensável. Foi Moshe quem trouxe a revelação da Torá. No entanto, o Midrash Tahuma diz: uma canção para subidas. Esse Midrash vai citar o Salmo 121. Uma canção de elevação. Levantei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Salmo 121. Com referência a isso, o versículo afirma: quem é, ó grande montanha, diante de Zorobabel? Zorobabel foi um príncipe da casa de Judá nos dias do retorno da Babilônia. Quem é essa grande montanha? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Isso se refere ao Messias, filho de Davi. Porque o chama de grande montanha? Porque ele é maior do que os patriarcas. Como está declarado: eis que o meu servo prosperará. Isaías 53. O meu servo prosperará, será exaltado e elevado e se tornará excessivamente honrado. Ele será mais exaltado do que Abraham e será mais elevado mais do que Moisés. Veja o que nós acabamos de ler há pouco. É impensável pensar que existe alguém maior que Moisés, pois os rabinos da antiguidade já diziam: virá alguém que será superior, muito mais elevado do que o próprio Abraão, do que o próprio Moisés. Esse é o rei Messias, o filho de Davi. Ele é chamado de a grande montanha, porque o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É dito no Midrash que essas montanhas são os patriarcas. Aliás, é dito que essas montanhas é o Messias, porque ele é elevado maior do que os patriarcas e maior do que o próprio Moisés.
E é dito ainda mais, porque ele é maior do que os patriarcas, porque ele será exaltado, porque ele será excessivamente honrado. Baruch Hashem. Mais do que os anjos ministradores, diz o Midrash. E nós vamos ler em Hebreus, o que Hebreus vai falar? Que o nome de Yeshua foi elevado excessivamente. Foi elevado mais do que qualquer outro nome. Mais do que os anjos, mais do que as potestades, os principados. É um nome que é elevado acima de todo nome. O nome do Rei Messias. Muito mais acima do que o nome do próprio Moshe, que foi humilde em toda a casa de Deus. O Maharal também vai dizer o seguinte, vai comentar essa passagem em conexão com o Hamor, o jumento. Ele diz o seguinte, é razoável perguntar como este jumento é diferente dos outros. Por que esse jumento é diferente dos outros? Porque a Torá destaca esse animal mais do que os outros. Um jumento é um jumento, diz o Maharal. E o Midrash vai dizer o seguinte, o jumento que Moisés montou é aquele que finalmente será montado pelo Rei Messias. Os rabinos queriam justapor Avraham, Moshe e Messias, que tinham alguma coisa em conexão, que era o jumento, que tinha uma outra criação, né? Que tinha, aliás, um status especial exaltado, que marcaria a trajetória desses grandes homens. E foi o jumento, um animal humilde, um animal em relação ao cavalo, um animal, apesar de o jumento ser um animal forte, de carga, mas é um animal humilde, é um animal que passa a ser então parte da família. Ele vai carregar todas as coisas que a família precisa, né? Não como um cavalo que é para montaria, mas ele vai ser quase que um animal doméstico. E é dito mais, quanto ao Messias, o profeta diz em Isaías 52, eis que meu servo será bem sucedido, ele será exaltado e se tornará elevado e extremamente honrado. Voltamos para Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? As montanhas são Messias, que são elevados acima das planícies, que são Abraão, Isaac e Jacó, Moshe. São as planícies, são a base, mas a montanha é o Messias, será muito elevado. O Midrash interpreta exaltado como maior do que Avraham e elevado maior do que Moshe. E é dito no texto, ele será extremamente honrado, mais do que os anjos ministradores. Isso está no escrito Tarhumá Toldot 14. Apenas esses três são mais elevados do que o tempo, o espaço e o universo. O jumento é o único animal não kasher, meus irmãos, impuro. O jumento ele é impuro. E ele é especificado, mesmo ele sendo impuro, mas ele é especificado para cumprir um mandamento. Existe um mandamento para cumprir com o primogênito do jumento. Vocês conhecem esse mandamento? O mandamento de redimir, resgatar a primeira cria do jumento. O que é isso, meus irmãos? Explicar rapidamente para os irmãos. Todo primogênito dos animais era oferecido no santuário, ok? Porém, o jumento é um animal impuro e ele não pode ser oferecido no santuário. Mas a Torá também pede para que resgate esse animal, faça um resgate desse animal. Existe uma cerimônia que os filhos de Israel fazem até os dias de hoje, meus irmãos. É coisa impressionante. Então, esse animal cumpre uma mitzvah e esse animal seria resgatado. Se ele não fosse resgatado, ele deveria ser desnucado e deveria ser morto, o primogênito da jumenta. Mas como ele é resgatado, ele não é morto, ele é resgatado por quem? Por um cordeiro. Por um cordeiro, meus irmãos. Isso é extremamente profético. Porque quando Yeshua aparece,
quando Yeshua aparece a João Batista cita algo interessante, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Yeshua é o Cordeiro de Deus e ele entra montado em uma jumenta naqueles dias em Jerusalém, nós vemos essa figura do resgate, resgatando um animal impuro. Claro que não houve essa cerimônia. E veja que Yeshua pede para que fosse a primeira cria da jumenta. Era a primeira cria, ou seja, o primogênito. Yeshua está trazendo a menção, essa mitzvah, do resgate do animal impuro pelo animal puro. Ou seja, Yeshua, através daquela entrada, além de estar cumprindo uma profecia de Zacarias 9 e trazendo toda a menção da redenção do jumento, estando presente em momentos proféticos, com Moisés, com Abraão, com Sansão, que matou 1000 homens com uma queixada de uma jumenta, nesse momento o Cordeiro de Deus está em cima da jumenta. Ou seja, meus irmãos, a linguagem é que o puro veio resgatar o impuro. Yeshua não veio resgatar a jumenta, mas veio resgatar a mim e a você, que estávamos longe dos caminhos de Deus, que estávamos impuros segundo a Torá, mas que por causa do seu grande amor, por causa dessa ausência dele com Israel, como Moisés se ausentou de Israel, 40 anos ficou longe, mas ele foi para Midian, mas ele volta agora com uma família. Yeshua se ausenta do seu povo por 2000 anos e ele está resgatando pessoas, como diz o livro do Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas e nações para o seu Deus. E no final dos dias, o que acontecerá? Ele voltará para Jerusalém. Ele voltará então para os seus, assim como José foi reconhecido quando ele tirou aquelas indumentárias egípcias. Ele é reconhecido pelo povo de Israel, pelos seus irmãos, o Messias. Esse dia está chegando que o Messias se revelará aos seus irmãos, aos seus compatriotas. Mas nesse momento ele está entre as nações, como lemos no texto de Isaías 63. Quem é este que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? Edom, na tradição judaica, é o cristianismo. Quem é esse que vem do cristianismo com as suas vestes salpicadas de sangue? É o Rei Messias, que salvou a multidão, as nações, os gentios, e trouxe para o seu Deus para cultuar, e no final dos dias ele fará dos dois povos um só povo. Assim como diz a profecia, ele pegará as duas varas de Efraim e Judá e juntará e serão uma só vara na mão do pastor. Ou seja, os dois povos se tornarão somente um povo e terão somente um Deus e terão somente um pastor. Baruch Hashem Adonai Leolam Vaed. Profecias maravilhosas. Baruch Hashem. Eu vou ter que dar uma encurtada aqui, meus irmãos. Baruch Hashem, muitas profecias talmúdicas, profecias que os nossos sábios escreveram, meus irmãos. E a maioria deles não conheceu Yeshua. Muitos deles, mas trouxeram uma inspiração, uma iluminação em torno de toda essa ligação com o Messias, com Moisés, com o Messias. Lá em Marcos 11, meus irmãos, como nós estamos no texto base de Gênesis 49, que fala do jumento, que fala das vestes salpicadas no sangue das uvas, que fala da videira, que fala das uvas, do vinho, nós não poderíamos deixar de citar aqui, meus irmãos, no Evangelho de João. O Evangelho de João é considerado o Evangelho Sod, o que traz grandes segredos. E o Evangelho de João é descrito nesse nível, um nível muito profundo, meus irmãos, que se as pessoas conhecessem a tradição judaica, conhecessem um pouco de Talmud, conhecessem um pouco de Mishnah, com certeza teria uma visão um pouco mais aguçada da linguagem e da expressão profética que João descreve a vida e os milagres de Yeshua.
E um dos milagres que só João escreve é o milagre do transformar água em vinho. Eu já falei aqui num programa sobre isso, não vou me deter muito nisso aqui, mas existe algum soldo que nós precisamos compartilhar também. Então nós conhecemos a história, no terceiro dia houve um casamento, é dito no terceiro dia, meus irmãos, grave isso. É dito que também a mãe de Yeshua diz, para ele fazer alguma coisa, para salvar o casamento, tinha acabado o vinho, e ele fala, a minha hora ainda não chegou. Nós estudamos num outro programa sobre isso. Por que ele fala, a minha hora ainda não chegou? Porque qual que era a hora do Messias trazer o vinho que destilaria sobre as montanhas? É o Messias Ben Davi, que vem trazer um vinho, segundo as tradições judaicas, um vinho que está preparado desde o Éden. Um vinho que foi separado por Deus, um vinho que não estraga, que está separado para o dia da volta do Messias Ben Davi. Mas Yeshua no casamento aqui não estava como Ben Davi, estava como Ben Yosef. E Yeshua fala, que tenho eu contigo, mulher, a minha hora ainda não chegou. Maria acaba então deixando nas mãos dele, nas mãos de Yeshua. E Yeshua diz, então traga, vamos experimentar um pouquinho do vinho do Olam Rabá. Vamos experimentar um pouquinho desse vinho que será inaugurado na minha segunda vinda, na vinda do Yeshua Ben Davi, o rei que vai reinar. Então Yeshua, é interessante que o texto diz que ele manda encher 6 talhas. Talvez a casa poderia ter mais talhas, a gente não sabe. E eram talhas enormes de pedra, que continham cerca de 500 a 600 litros, caberiam ali. Então era muito vinho que foi multiplicado. Yeshua pede 6. Por que Yeshua pede 6? Porque está lembrando dos 6 dias da criação. Porque ele está dizendo que aquele vinho que estava na criação, que foi separado no Éden, uvas, para uma inauguração de um reino messiânico, estariam então Yeshua daria uma pitadinha daquele vinho nesse casamento. Estaria então dando um pequeno amostra do seu reino, uma pequena amostra da sua inauguração, que seria um vinho no qual o homem não provou. O homem da terra ainda não provou esse vinho que foi separado por Deus. O homem prova de um vinho que ele mesmo amassa, que ele mesmo produz, mas um vinho preparado pelo próprio Eterno deve ser coisa extraordinária, meus irmãos. E não é à toa que o mestre Sala não sabia o que tinha acontecido, não sabia que tinha acabado o vinho. Somente quem sabia o que estava acontecendo era Maria, os discípulos que estavam ali e os servos que obedeceram a ordem de Yeshua, que Maria fala, fazei tudo o que ele disser. E Yeshua fala, coloquem a água na talha. Colocaram, encheram. Quando encheram a água, ele disse, agora vai e levem um pouco para o mestre Sala provar. Eles, sem acreditar no que estava acontecendo, porque água não é vinho, mas quando eles mergulham a taça e levam para o mestre Sala, e o mestre Sala toma aquele vinho, ele diz, da onde vem esse vinho? Quem colocou esse vinho? O vinho melhor é no começo. Veja, o que eles tomaram no começo era de primeira qualidade. Mas o que Yeshua fez superou o vinho de primeira qualidade, que se dava no começo da festa. Então, meus irmãos, profecias messiânicas. Ele, é dito na Bereshit 49, ele pisaria no lagar. Ele traria esse vinho, um vinho que era um vinho especial, um vinho em que os homens não haviam provado ainda, mas naquele dia foi provado. E, para encerrar, meus irmãos, é dito que amarraria então o seu jumento numa videira, né? Amarraria o seu jumento numa árvore, assim como Yeshua veio e disse, né? Tomai um jumentinho que está amarrado em tal lugar, o primogênito, o primeiro, filho primeiro de uma jumenta, esse trareis para mim, e ninguém vai impedir, porque
a profecia será cumprida. Então, meus irmãos, voltando para o Éden, onde não havia espinhos, onde não havia cardos ainda, onde só havia frutas maravilhosas. O Éden, o chamado Gan Eden, quer dizer jardim de delícias. Esse é o nome original, jardim de delícias. Imagine as frutas, imagine os alimentos que haviam ali, alimentos maravilhosos, talvez alimentos que foram até reservados para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. E nós com certeza provaremos isso com o nosso Messias e com o nosso povo. Então, mas a partir do momento em que Adão peca, Adão transgride o mandamento, a única proibição de Adão, foi o único mandamento negativo que Adão recebeu lá no Éden, e ele peca, e a maldição de Adão era que do suor do seu rosto ele teria que comer o seu pão, e que a terra produziria então espinhos e cardos. A maldição de Adão qual que era? Era do suor comer o seu pão, e também ele teria espinhos. Espinhos esses físicos, mas também esses espinhos seriam espinhos na sua família, espinhos na sua vida. Quando Deus aparece a Moisés, que é o primeiro redentor, Deus vai aparecer numa sarça. O que é uma sarça? Um espinheiro. Uma árvore toda espinhenta que só dá em deserto, que não tem folhas. O Eterno aparece, por que o Eterno aparece justamente ali, numa sarça, num espinheiro? Para lembrar da fadiga de Adão. Para lembrar das consequências do pecado. Mas que mesmo entre os espinhos o Eterno estava ali. Isso ali simbolizava também a aflição do povo. E que mesmo nos espinhos da vida o Eterno estaria com o povo de Israel. Mesmo no mais duro cativeiro, mesmo no mais amargo cativeiro, o Eterno estaria ali, no meio dos espinhos. O Eterno não deixou Adão pisar no espinho sozinho. O nosso Messias pisou. O nosso Messias pisou muito mais do que Adão. Não porque merecia, mas para que a humanidade fosse salva. E essa questão do espinho, Deus aparecer na sarça, no espinheiro, nós vamos ver também, nós vamos entender o porquê que os romanos fazem uma coroa para Yeshua. Mas não é uma coroa de prata, nem de ouro, nem de bronze. É uma coroa que contém a maldição de Adão. Espinhos são cravados na testa de Yeshua. O sangue precioso escorre nas suas vestes. Quem é este que vem de Edom? Ele está na mão dos romanos. Roma simboliza Edom, que depois se torna uma religião. Então, as vestes salpicadas de sangue. Yeshua, antes de ser preso, ainda soa suor, gotas de sangue. A maldição de Adão era os espinhos, os cardos, os abrolhos e o suor na sua testa. Yeshua não soa água normal, mas ele soa sangue. Ele transpira sangue, porque era grande a sua agonia. E quando ele é preso, dão-lhe uma coroa de espinhos. Colocam sobre Yeshua não um talit, não um manto judaico, mas colocam sobre ele uma capa vermelha, um manto romano. Quem é esse que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? É o Rei Messias. Tudo estava profetizado, meus irmãos, nas Escrituras. Tanto na vida dos patriarcas, tanto na vida de Moshe Rabbeinu. E o povo rejeita, mas isso é um propósito de Deus. Porque o Messias vai se ausentar do povo de Israel. E vai para esse povo, o povo romano. E esse povo romano vai se tornar uma religião. E vai ter esse homem como realmente o Messias, o Filho de Deus. E ele vai fazer uma obra grande entre as nações. Mas no final dos dias, quem é esse que vem de Edom com as vestes salpicadas de sangue? É o Rei Messias. Mas ele volta, ele volta para os seus. Ele volta para a sua casa. O Rei Messias vem de Edom.
Então, meus irmãos, as profecias messiânicas, elas se cumpriram, elas estão se cumprindo e elas se cumprirão. O nosso Messias se ausentou. Assim como o primeiro Messias, o primeiro Redentor, Moisés, se ausentou do povo de Israel por causa da incredulidade. Mas tem um momento em que o Eterno fala para Moisés: vá agora, chegou o tempo, chegou o momento da redenção. Assim também o Eterno falará a Yeshua HaMashiach, porque ele mesmo disse: eu não sei o dia, nem a hora, nem os anjos, somente o Pai o sabe, o dia do retorno e o dia do resgate. Que Hashem possa abençoar a todos nesse estudo das profecias messiânicas, estudos que trarão mais luz, que fortalecerão a sua fé, e nesse grande teste, como foi um grande teste para os filhos de Israel terem a ausência de Moisés, mas depois do seu retorno, também é um grande teste para nós, meus irmãos. Nós que estamos no caminho da Teshuvá, para que nós não venhamos a negar o Messias, para que nós não venhamos rejeitar o Redentor, aquele que pode redimir com mão forte e braço estendido, aquele que está fazendo um trabalho entre as nações, entre os gentios, e está preparando eles para um serviço a Hashem. E naquele dia ele juntará os dois povos e serão um povo só. E o Eterno será um, e o seu nome será um. Que o Eterno possa abençoar a todos, que Hashem possa nos fortalecer e nos abençoar. Acabamos de apresentar Shiur Shel Torah, Estudos da Palavra, com Rosh Maurício e convidados. A análise das Sagradas Escrituras, sob a perspectiva judaico-messiânica. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O verão tem a sua rádio Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Baruch Hashem, obrigado a todos que estiveram nos acompanhando nesse estudo da poderosa Palavra de Deus. Que o Eterno nos abençoe. Um grande abraço a todos vocês que estão ligados nesse programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da comunidade judaica messiânica Brit Olam. Se tem alguém aqui em Joinville que quer fazer uma visita na nossa sinagoga, né, entre em contato conosco, mande um WhatsApp para nós aqui, para a rádio aqui, e nós estaremos então passando o endereço. Nós estamos se reunindo todo Shabat, todo sábado às 9 da manhã, e nas festas bíblicas também nós fazemos as festas, né? Nós teremos as festas, a próxima é Purim, e em seguida teremos o Pessa, uma festa gloriosa, é a festa do Pessa, a festa chamada de cabeça, a primeira festa que vai abrir todas as outras festas, e nós convidamos vocês a nos acompanharem também nas redes sociais, né? Que nos acompanha aí, e qualquer coisa mande então o seu alô para nós, estaremos entrando em contato com você, e as nossas portas estão abertas para todos aqueles que amam o Deus de Israel, que amam a Torá e que principalmente amam o Messias Yeshua, o nosso Mashiach. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Vertical FM. Vertical. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno, da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville.
Vamos ao momento das Tefilot, orações ao deitar. Baruch Hashem, vamos para a Tefilot, vamos para o Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Para o Shem Kevot Maltolana Vaed. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é o Eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa, e quando estiveres andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. E as atarás como sinal nas tuas mãos, e serão por frontais entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. E acontecerá que, se diligentemente ouvirdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, para amar o Eterno vosso Deus e servi-lo de todo o vosso coração e de toda a alma, vos darei a chuva da vossa terra na estação própria, a temporã e a serôdia. E recolhereis o vosso grão, o vosso moço, o vosso azeite, e dareis erva nos vossos campos para o vosso gado, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, porém, de que o vosso coração não vos engane, e vos desvie, e sirvais aos outros deuses, e os adorareis. Então se acenderá o furor do Eterno contra vós, e fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dará mais o seu produto, e perecereis rapidamente fora da boa terra que o Eterno vos dá. E poreis essas minhas palavras nos vossos corações, nas vossas almas, e as atareis como sinal nas vossas mãos, e serão por frontais entre os vossos olhos. E as ensinareis aos vossos filhos, falando nelas quando sentares e quando estiveres na vossa casa, quando andares pelo caminho, quando deitares e quando levantares. E as escreverás nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos sobre a terra que o Eterno jurou dar a vossos pais, e que daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra. Baruch Hashem. Eterno nosso Deus, te damos graças, Hashem, te louvamos, te agradecemos, te peço por cada um que está nos acompanhando, Hashem, cada um que Eterno ama a tua Torá, ama o teu Messias, ama o povo de Israel. Eterno, abençoa cada um, Senhor. Abençoa, Eterno, os nossos irmãos, os nossos amigos. Eterno, que a tua obra possa ser concluída entre as nações. Porque quando a tua obra for concluída entre as nações, a tua salvação se volta para Israel. O teu Messias volta para Israel. Eterno, que as nações possam reconhecer tu como único Deus e o teu Messias a quem tu enviaste. Eterno, que possamos crer não somente em ti, mas crer também no nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Atzur Yaakov, a rocha de Israel. Eterno, te louvamos, te bendizemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Estamos apresentando o programa Yom HaTeshuvah, o dia do retorno da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. O impossível pode acontecer. 99,9 FM, onde o sobrenatural se torna real. Vertical FM. Vertical. Você está ouvindo Yom HaTeshuvah, o dia do retorno, um programa da Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville.
Estamos de volta. Meu grande abraço a você, meus irmãos, que nos acompanharam até esse final desse programa, né? Sigam-nos nas redes sociais, britolan.com.br, YouTube também temos nosso canal Britolan, temos também Facebook Britolan, digita lá. Tenho certeza que você vai gostar muito aí do nosso conteúdo, né? Que a Shem possa ser glorificado. Aquele abraço a todos os nossos irmãos de Capão da Canoa, de Itajaí, de São Paulo, o pessoal aí do norte do país, pessoal lá do Mato Grosso. Um grande abraço, meu carinho a você que tem nos acompanhado, né, que tem caminhado junto com a gente, seja fisicamente, seja online, mas eu tenho certeza, né, que seremos todos esqueci a palavra agora, edificados pela palavra do Eterno, né? E juntos em unidade, meus irmãos, apesar da distância, apesar, né, dos vários quilômetros que nos separam, eu tenho certeza que a Torá, o Mashiach nos une, e isso permanece, né, uma comunhão, mesmo com pessoas que nós nem conhecemos pessoalmente, às vezes só falamos online, pelo WhatsApp, mas isso fortalece a nossa comunhão, o nosso Messias, a nossa Torá e o povo de Israel. O meu grande abraço a você, meu querido irmão, e até o próximo programa, se assim o Eterno permitir. Um Shalom, Shalom, Shavua Tov, Lekulam. Você ouviu o programa Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. A apresentação Rosh Maurício. Realização Congregação Judaico-Messiânica Brit Olam de Joinville. Yom HaTeshuvah, o Dia do Retorno. O verão tem a sua rádio Vertical FM.